Ora, muito bom dia a todos. O meu nome é Pedro Prates. Bem-vindos mais uma vez a um webinar da Fresoft. Hoje vamos voltar aqui a um tema que já tinha alertado aqui na semana passada e tem a ver com vencimentos. Não é o processamento propriamente dito, mas é a consulta e a impressão de vários tipos de listagens. Consulta do histórico, impressão de listagens, a confirmação aqui de algumas faculdades, de algumas funcionalidades das aplicações, que muitas vezes é do desconhecimento do utilizador comum. Até porque em termos de formação, quando é dada uma formação inicial, a principal intenção sempre do formador da Fresoft é dar um conjunto de ferramentas para que possam processar os salários e imprimir alguns mapas referentes ao processamento. Mas para além desses mapas referentes ao processamento, muitas vezes eu tenho necessidade de imprimir outra informação relativamente àquilo que já foi processado no passado. Pronto, então, partilhando aqui a tela, vamos compartilhar aqui a tela, ok. E espero que estejam aqui a ver. Márcia, podes confirmar aí, podes voltar a enviar aqui esta apresentação, mas basicamente o que nós vamos ver hoje é a consulta de histórico de funcionários e listagens. O webinar já sabemos que é uma formação online, tem tendência a demorar até 60 minutos, portanto daqui a uma horinha devemos estar despachados e no final tem um tempo para poderem abordar as várias questões, as várias dúvidas que tenham. Portanto, aqui em temas hoje, vamos ver aqui ficha de cadastro, separador histórico e resumo, e depois listagens que estão disponíveis no menu funcionários, desde a listagem das antiguidades, das faltas, das férias, da antiguidade propriamente dita, quadro do pessoal, lá está aqui uma gralhazita, histórico de remunerações, registro de horas extras de trabalho extraordinário, funcionários de vencimento de base, dias de descanso compensatórios, mapas de remunerações anuais. São tudo listagens que eu tenho para imprimir a partir do menu funcionários. Portanto, separador histórico da ficha de cadastro. Vamos então aqui para a aplicação. Eu até vou já começar aqui por a ficha de cadastro, separador histórico. O separador histórico serve então para quê? Serve para consultar o histórico de tudo o que foi processado por um determinado funcionário. Mas tem mais faculdades. Portanto, eu posso andar aqui a navegar aqui para o mês anterior, para o mês seguinte, no histórico da ficha de cadastro, aqui no próprio barra de menu da ficha de cadastro, eu tenho aqui o mês que eu estou a consultar, portanto, neste momento estou aqui em junho de 2023, ok? Portanto, mas eu tenho aqui mais botões. Eu tenho aqui um botão, por exemplo, para ver o histórico anual. Estando no separador histórico da ficha de cadastro, eu posso ver um acumulado de todos os abonos e de todos os descontos e todas as faltas que foram processadas para o funcionário. Porque a partir deste botão anual eu consigo consultar facilmente este histórico anual. Depois também tem aqui o botão para imprimir. E para imprimir o quê? Para imprimir o histórico. Então, eu posso imprimir o histórico de cada mês, o histórico total, posso definir aqui que meses é que eu quero imprimir. Por exemplo, imagine que eu quero imprimir desde janeiro de 2022 até agora, okay? Até o mês 11 de 2023. Relembro que eu só tenho em histórico os meses que já foram processados e que já foram fechados. Portanto, se eu estiver a fechar, se eu estiver a processar ainda o mês de novembro de 2023, em histórico não vou ter os dados de novembro de 2023. Só quando fechar o processamento de novembro de 2023 para abrir o dezembro, é que aqueles dados vão constar em histórico, ok? Pronto. Feita esta ressalva, definindo aqui os meses que eu quero imprimir e consultar o histórico, tenho duas listagens. O histórico de cada mês e o histórico total. Portanto, ao mandar imprimir, posso imprimir este mapa. Isto era um dos mapas que eu costumava imprimir para comparar com a declaração de IRS. Hoje em dia até já há outras listagens que eu vou mostrar lá mais à frente. Esta primeira listagem que eu estou aqui a mostrar é a listagem de cada mês, onde eu consigo facilmente verificar que em 2022, no mês de janeiro, fevereiro, março, e tem aqui as várias páginas do histórico de cada mês, onde eu consigo consultar mês após mês os vários abonos, descontos e faltas que foram processados para um determinado funcionário. Para além do histórico de cada mês, tem o histórico total, onde aqui aparece o acumulado, ok? Portanto, e aqui o acumulado entre os meses que eu defini no quadro anterior quando fui para imprimir. Portanto, de janeiro de 2022 a novembro de 2023, neste caso induz aqui um pouco em erro, porque apesar de eu ter posto lá novembro de 2023, o mês de novembro ainda não consta em histórico, porque este mês não foi fechado. Portanto, na ficha de cadastro, portanto, tenho aqui para consultar o histórico anual e tenho aqui para imprimir o histórico. Mais do que isso, são recorrentes as vezes em que recebemos algumas chamadas onde efetivamente querem imprimir novamente os recibos dos funcionários dos meses anteriores.
para além de ser possível fazê-lo a partir de menu vencimentos aqui de impressão dos recibos de enviar por e-mail, no histórico da ficha de cadastro do funcionário, estando eu no mês que eu quero imprimir o recibo, eu tenho aqui o botãozinho para imprimir o recibo. Portanto, ao clicar em imprimir, ele vai-me visualizar os recibos. Então, eu consigo consultar qualquer recibo que esteja em histórico de qualquer mês. Okay? Se for aqui para o mês de março, por exemplo, 2023, posso imprimir o recibo. Portanto, a qualquer momento, se algum funcionário, por algum motivo, perdeu ou extraviou o recibo e pede-lhes o recibo novamente, vocês podem imprimir. Para além de imprimir os recibos, podem também enviar por e-mail. Portanto, eu se clicar aqui no botãozinho e-mail, eu aqui vou para a apresentação porque não quero disputar, porque eu tenho aqui mesmo uma conta de e-mail dos dados de um funcionário definidos. Aliás, para imprimir e para enviar por e-mail, não se esqueçam de verificar na ficha de cadastro do funcionário, ok? Aqui nos dados identificativos, se ele tem lá para receber por e-mail, ok? Aqui nos dados identificativos, ele tem aqui o enviar por e-mail. Não se esqueçam de confirmar se tem aqui o e-mail do funcionário, se tem aqui o piquezinho. Se não tiver o e-mail do funcionário aqui no separador de dados identificativos, e se o e-mail da junta não estiver configurado aqui no menu aplicação configurações, lá no separador e-mail, portanto, mesmo que eu vá ao histórico e faça o enviar, o funcionário não vai receber o e-mail. Mas basicamente, se eu quiser voltar a enviar um recibo específico de um funcionário, basta ir ao histórico da ficha de cadastro do funcionário e clicar aqui no botãozinho para enviar o e-mail. Vai aparecer aqui para aguardar, vai estar a fazer o envio deste mês de março para o e-mail do funcionário e diz aqui envio de recibo concluído. Okay? Eu, para além destes 4 botões e daqui do navegar no histórico, tenho aqui mais algumas funcionalidades aqui na ficha de cadastro do funcionário, neste separador histórico, ok? Portanto, eu vou voltar aqui para a apresentação para saber aqui de fio condutor. Portanto, na ficha de cadastro do funcionário, do colaborador, do elemento do executivo, portanto, no separador histórico, eu posso consultar tudo o que foi processado. Tenho aqui o botãozinho para imprimir e para ter acesso ao histórico anual, conforme eu já demonstrei na aplicação. Depois tenho o botão para imprimir o histórico. Eu posso imprimir o histórico de cada mês ou histórico total. Também já demonstrei essas listagens. Confirmar sempre qual é que é o histórico que estou a consultar, qual é que estou a consultar no título da ficha de cadastro. Eu utilizava muito estas listagens, este anual, tanto para dar ao funcionário com o histórico de tudo o que foi processado, se ele não tiver os recibos, para fazê-lo acompanhar junto de outra entidade, ou para conferir, por exemplo, as declarações de IRS. Aqui no separador histórico, então, ainda tem a questão de imprimir o recibo novamente, portanto, clicando naquele botão, e posso enviar novamente o recibo por e-mail também. Portanto, clicando aqui no enviar recibo por e-mail, envio de recibo concluído e o funcionário receberá o recibo na sua conta de e-mail. Confirmar mais uma vez, nos dados identificativos tem lá o e-mail do funcionário e no menu aplicação configurações tem lá o e-mail da junta para poder processar este envio de recibos por e-mail, ok? Mas aqui no histórico, portanto era isto que eu tinha para mostrar, que nos dados identificativos, aqui o e-mail, mas no histórico ainda há mais funcionalidades que se calhar me passaram ao lado. Ao consultar este histórico de um determinado mês, eu consigo, clicando nos botões que estão aqui embaixo do processamento, de relação de subsídio de férias e no botão anual, e nestes botõezinhos aqui embaixo, ano, descontos e faltas, ter acesso a outro tipo de informação. Portanto, eu posso ir navegando para o mês anterior, para o mês seguinte, para o ano anterior, para o ano seguinte, posso ter acesso aos dados do que foi processado. Mas posso também consultar os dados da categoria do funcionário naquele mês que eu estou a consultar. Se eu clicar naquele botão categoria, eu vou voltar aqui para a aplicação, aqui para o separador histórico. Se estiver aqui no mês de março de 2023 e clicar aqui em categoria, ele vai mostrar nos dados da carreira, categoria, qual a posição que eu tinha naquele processamento que estava em aberto, ok? Portanto, a aplicação guarda todos os dados referentes à carreira, categoria, posição remuneratória, tabelas de IRS, para cada mês que seja processado de cada funcionário. Pronto. Portanto, navegando aqui nestes botões, vindo à categoria, eu tenho essa informação. Mas tenho aqui mais coisas também. Aqui os dados do processamento. Se eu clicar aqui em processamento, ele vai mostrar-me quantos dias é que teve aquele processamento,
qual é que era o valor dia de subsídio de refeição que estava definido na aplicação para aquele processamento, qual era o valor do índice 100 definido para aqueles processamentos, e mostra-me isto para o ano inteiro que eu esteja a consultar. Neste caso estou a consultar aqui o histórico referente a maio de 2023. Se eu andar aqui para trás e for até aqui um mês qualquer de 2022, ou andar aqui nos botões de navegação do ano, ok? Então, deixa-me só consultar aqui uma coisa. Se eu for aqui então ao botão processamentos, ele aqui neste caso já me vai mostrar os dados do processamento referente ao ano 2022. Portanto, desde que eu esteja a consultar um mês do ano que eu quero consultar, ao clicar nos processamentos, ele vai mostrar-me os dados referente aos vários processamentos daquele ano, ok? Para além do botão processamentos, também tem aqui a relação subsídio de refeição. Muitas das vezes eu quero saber quantos dias é que procede subsídio de refeição e ver se há um desfazamento relativamente àquilo que eu tinha definido para aquele mês. Portanto, eu estando aqui, por exemplo, em setembro de 2022, se eu clicar aqui em subsídio de refeição, ele vai mostrar-me então aqui que para o ano, aliás, para os vários subsídios de refeição deste funcionário, quantos dias é que foram processados e se houve algum desvio comparativamente com o número de dias úteis que eu tinha definidos para aquele processamento. Porque eu posso ver que aqui em outubro, setembro, agosto, por aí fora, 2023, ele nunca recebeu mais ou menos, mas em meses anteriores ele teve aqui dias a menos ou dias a mais. Aliás, basta que ele tenha faltas para que eu tenha que deduzir no subsídio de refeição, eventualmente, e ter aqui dias processados a menos. Mas se eu quiser consultar qual é que foi o número de dias processados ou qual é que foi o valor processado do subsídio de refeição e consigo ver também se houve um desvio comparativamente com o número de dias úteis que houve para aquele mês, ok? E tem aqui o mês que estamos a consultar, o desvio e aqui o valor processado. Se eu quiser saber o número de dias úteis para aquele mês, venho aqui aos processamentos e ele mostra-me aqui quantos dias úteis é que teve aquele processamento. Depois ainda tenho aqui o botão anual. Ok, portanto, se eu for aqui para 2023, para um processamento qualquer e vier aqui a anual, eu tenho aqui o subsídio de refeição selecionado. Se eu clicar em anual, ele vai mostrar os valores do subsídio de refeição que foram processados ao longo deste ano 2023. Se eu selecionar aqui, por exemplo, o desconto CGA e clicar em anual, ele vai mostrar-me qual foi o valor do desconto CGA em cada um dos meses neste ano 2023 e os valores totais. E basicamente este botão anual permite-me, selecionando um abono, um desconto, uma falta qualquer, ao clicar no botão anual, ele vai mostrar uma relação do que foi processado para aquele abono, desconto ou falta ao longo do ano que eu estou a consultar em história. Se eu for aqui, por exemplo, para o ano 2022 e selecionar aqui o abono para falhas e clicar em anual, ele vai mostrar para este abono para falhas o que é que foi processado em cada um dos meses. Ok? Portanto, e estes botões já não são de tanto conhecimento por parte dos utilizadores. Aqui o truque do anual é clicar em cima do abono ou do desconto que eu quero consultar e ao clicar em anual consigo consultar o que foi processado em cada um dos meses, neste caso para o desconto ADSE. Tá bem? Já vamos chegar aqui aos botõezinhos aqui em baixo que eu tenho aqui muito receio do que eu vou mostrar a seguir, ok? Porque não é suposto adulterar ou alterar o histórico do funcionário. Este histórico está de acordo com aquilo que foi processado. E quando eu processo e fecho um mês, ele passa para o histórico, os abonos, descontos e faltas. Okay? Mas por algum motivo, eu posso querer colocar aqui alguma informação que não tenha processado. Por exemplo, às vezes eu começo a trabalhar com a aplicação de vencimentos no mês de abril, porque é quando adquirem a aplicação de vencimentos, porque foi quando houve a conta de gerência e adquiriram a aplicação naquela altura. Estou a dar um exemplo. E muitas das vezes nós temos necessidade de carregar em histórico os valores dos abonos, descontos e faltas que foram processados nos meses anteriores, janeiro, fevereiro, março. Portanto, e neste caso, para recuperar a informação, não para imprimir mapas, não para carregar mapas, mas apenas para ficar com a informação em história, eu posso adicionar aqui abonos, descontos e faltas ao histórico da ficha de cadastro de um funcionário. Mas volto a realçar, muito importante, isto não vem substituir os processamentos, e normalmente, na grande maioria dos mapas, aquilo que eu colocar em histórico pode não se refletir nos mapas. Por exemplo, na declaração mensal de remunerações, nos mapas da CGAs, da Segurança Social. Porquê? Porque ao colocar aqui abonos e descontos, ele não sabe qual é os códigos de rendimentos dos abonos, se é A, se há 21, se o que é, não sabe quais é que foram os descontos que foram incididos sobre aqueles abonos. Portanto, se eu colocar aqui abonos, descontos e faltas no histórico, é apenas para consulta, ok? Não serve para depois
poder efetivamente voltar a imprimir os mapas já com aquela informação. Muito cuidado com isto. Mas se por algum motivo eu quiser colocar aqui algum abono ou desconto, estando no mês que eu quero inserir aquele abono ou desconto, ou falta, eu posso clicar aqui, por exemplo, no botão abonos. Ele vai mostrar aqui o campo para escolher qual é que é o abono que eu quero inserir ali em histórico, neste caso no mês de setembro de 2022, e por aqui o abono chamado Horas Extraordinárias. Fazia guardar, e ele vai-me acrescentar aqui o abono Horas Extraordinárias. Depois, ao fazer aqui dois cliques no valor, eu posso colocar aqui o valor que eu quero colocar em histórico. Onde reparar que aqui o líquido ele vai-me alterar automaticamente porque ele está a somar este abono que eu estou a colocar aqui em histórico. Depois de o fazer, tenho que gravar para que ele assuma estas alterações. Se eu for aqui, histórico, funcionário atualizado com sucesso, se for aqui para o mês de agosto e voltar para o mês de setembro, eu já tenho aqui este abono horas extraordinárias. Se eu for aqui, em vez de um abono qualquer, quiser colocar aqui um desconto qualquer, também posso vir aqui ao botão de descontos, selecionar o desconto, foi aqui um IRS categoria B, faz de conta. Estou aqui a dar um exemplo estapafúrdio, que não é para ser aplicado, mas só para perceber o princípio. Ao colocar aqui o desconto que eu quero colocar em histórico no mês que eu já estou a consultar, faço o guardar, ele aqui no histórico já tenho aqui este IRS categoria B, podia mais uma vez fazer aqui dois cliques, colocava aqui o desconto, Enter, tenho aqui os 50 euros e gravo. Okay? Se por algum motivo eu quiser recuperar a informação, por exemplo, isto não acontece muito para os funcionários, mas senhas de presença que eu esqueci de processar e que eu quero colocar essas senhas de presença em histórico para poder consultar. Senhas de presença dos elementos da Assembleia, por exemplo. Posso ir aqui aos meus vídeos que foram processados e colocar essa informação. Mas volto a dizer, esta informação que eu posso acrescentar em histórico de bónus, descontos ou faltas é apenas para consulta, porque grande parte desta informação não se vai refletir depois nos mapas. Porquê? Porque para o mapa da CGA, da ADSE, da Segurança Social, da Declaração Mensal de Remunerações, ele precisa de ter e saber qual é a natureza dos abonos e dos descontos que foram processados. Porque os descontos são sobre um bolo de abonos, porque têm códigos de rendimentos associados, códigos da CGA, códigos da Segurança Social, e ao colocar aqui esta informação, a aplicação não sabe por defeito esta informação. Isto tem que ser fruto do processamento. Mas para consulta, eu posso acrescentar aqui dados no histórico da ficha de cadastro, ok? Portanto, estes botões é preciso ter muito cuidado com a utilização que se lhe vai dar. Portanto, isto é para casos muito específicos, para recuperação de informação que não foi processada por algum motivo, mas que, em regra, não é refletida nos mapas que são impressos aqui a partir do menu vencimentos, mapas, ok? Pronto. Portanto, vou voltar aqui à apresentação para concluir aqui a parte da história da ficha de cadastro. Tá? Espero que estejam todos a acompanhar. Vamos só ver aqui. Ok. Portanto, na consulta do histórico de cada mês, portanto, eu posso andar para a frente e para trás aqui nos meses e consultar os meses que eu queira. Posso clicar em categoria, consultar o histórico, ou melhor, os dados da categoria e da carreira que eu tinha naquele mês e qual era o nível remuneratório e o vencimento base, salário base. Okay. Posso consultar os processamentos, ok? E que os processamentos é de acordo com o ano que eu esteja a consultar em histórico. Consigo consultar o número de dias, o valor do subsídio de refeição dia, o valor do índice 100 para cada um dos meses daquele ano que eu esteja a consultar o histórico. Posso consultar ali a relação do subsídio de refeição e aquilo vai mostrar-me para aquele funcionário em histórico dos vários anos se houve algum desvio relativamente ao número de dias úteis que eu tinha a processar para o mês. Portanto, eu consigo consultar o que é que foi processado para aquele funcionário em cada um dos processamentos. Portanto, tenho ali o botão anual também, que não volta a relembrar. De acordo com a linha que eu tenha selecionado no histórico, se for o abono de vencimento e clicar em anual, vai mostrar-me uma relação dos vencimentos que foram processados ao longo deste ano. Se eu clicar aqui, como está neste exemplo, o desconto CGA e clicar em anual, ele vai mostrar uma relação dos descontos da CGA ao longo dos meses neste ano. Portanto, e basicamente é isto, eu consigo verificar a partir do histórico tudo o que foi processado para um abono, para um desconto, para uma falta ao longo do ano e tenho um histórico anual também a partir destes botões. Tenho também a possibilidade de atualizar o histórico, inserir abonos, descontos ou faltas, mas atenção, isto é título informativo para recuperar alguma informação que não tenha sido processada, mas que em regra depois não se reflete nos mapas. Okay? Em regra, há exceções, há mapas onde eu vou imprimir e pode sair, okay? Mas na maioria dos mapas
não se reflete e pode até adulterar a realidade daquilo que foi processado. Portanto, muito cuidado com a inserção de abonos, descontos e faltas. Isto é para casos excepcionais, mas onde efetivamente pode dar jeito eu ter que acrescentar lá um abono, um desconto ou uma falta. Okay? Portanto, clicando no botão abonos, descontos ou faltas, vou selecionar qual é o abono, desconto ou falta que eu quero adicionar ao histórico da ficha de cadastro, faço o guardar, coloco o valor que eu quero que fique em histórico e depois tenho que clicar em gravar. Separador resumo da ficha de cadastro. Separador resumo, basicamente, eu tenho aqui um resumo de tudo o que foi processado por um determinado ano, onde eu posso escolher qual é que é o ano que eu quero consultar. E que eu já tenho algo semelhante logo naquele botãozinho do anual do histórico da ficha de cadastro. Mas aqui, consultando um determinado ano, ele mostra-me tudo o que foi processado em termos de abonos, descontos e faltas. Portanto, possibilidade de consulta de abonos, descontos e faltas processadas num determinado ano. Consulta anual ou mensal, porque eu depois tenho aqui dois separadores. Portanto, quando eu entro no separador resumo, eu tenho aqui o separador anual selecionado, mas se eu quiser consultar os dados mensais para cada um dos meses, em vez de ir ao histórico, também posso clicar aqui no mensal, ir andando aqui com a barra de deslocação para cima e para baixo e consultar o que foi processado por cada um dos meses. Okay? Já agora, chegando aqui à ficha de cadastro, okay? E vou aqui a este separador resumo, okay? Aqui o histórico, e tenho aqui o separador resumo, tenho aqui o tal separador anual e o tal separador mensal. Okay? Eu posso ver aqui de cada um dos meses o que é que foi processado. Depois vamos chegar aqui à parte das listagens. Eu tenho aqui muitas listagens a consultar. Portanto, tenho desde logo a listagem das antiguidades. Deixa-me só relembrar aqui uma situação muito importante. Se eu for aqui ao separador ano da ficha de cadastro de um funcionário, ele vai acumulando aqui os dias a descontar na antiguidade, na categoria, por aí fora. Okay? Ele acumula isto de acordo com as faltas que sejam lançadas no processamento. E para tal, eu tenho que ver no menu Parâmetros a configuração das faltas. Se eu for aqui a Parâmetros, a tabela das faltas, okay? As faltas, aqui no cálculo da falta, se eu for editar aqui, okay? Aliás, no separador registro, ele diz se é para descontar nas férias e se é para descontar na antiguidade também, na apresentação, na categoria e no escalão. Okay? Consoante esta informação que esteja configurada para a falta, ao lançar uma determinada falta no processamento e ao ser impressa no recibo, quando eu fecho o mês, ele vai acumular aqui aqueles dias a descontar na antiguidade, na categoria, desde que a falta esteja configurada para descontar na antiguidade ou na categoria. Okay? Portanto, mediante isto, eu depois posso tirar aqui uma listagem das antiguidades. E onde eu sei então, ao dia 2, por exemplo, ou ao dia, por exemplo, imagina que quero saber, um funcionário vai-se apresentar ou quer pôr a apresentação no final deste mês e quero saber quanto histórico é que tem para imprimir. Eu tenho que definir aqui qual é que é o tipo de ordenação dos dados neste mapa das antiguidades, vou pôr aqui por número de funcionário, posso dizer que é só para o pessoal do quadro, se é com base numa citação que esteja previamente gravada, por aí fora, e vou clicar em imprimir. E eu vou imprimir esta listagem de antiguidades, onde aqui logo na antiguidade, ele vai pôr aqui a data de admissão, e vai-me dizer aqui nesta coluna que tem aqui o 2, quantos anos de antiguidade, quantos meses e quantos dias. Okay? Tenho aqui a legenda em baixo, total dias a descontar de acordo com as faltas que foram processadas, que é esta coluna aqui que tem entre parênteses 1, e o tempo de permanência, que é a coluna 2, da antiguidade, da categoria do escalão. Okay? Pronto. Se eu quiser saber a antiguidade dos funcionários, tenho essa listagem. Mas tenho muito mais listagens. Se eu for aqui ao menu funcionários, listagens, se eu quiser saber que faltas é que foram processadas para os funcionários ou para um funcionário específico, eu posso definir aqui o ano para o qual eu quero imprimir, dizer se é para os funcionários tipo A, tipo B, normalmente. Isto é o tipo de funcionário que já vimos aqui noutros webinars também, são grupos de funcionários para os quais eu processo os vencimentos. Se eu não puser aqui um número de funcionários específico, eu ponho por defeito o 0999 e vai imprimir para todos. Também posso fazê-lo com base numa seleção e vou aqui mandar imprimir. Eu consigo ter um controle de assiduidade, onde eu consigo saber para cada funcionário, portanto, para o funcionário número 2 ele fez estas faltas, mês de janeiro, fevereiro, março, abril, por aí fora, em cada um dos meses, e depois tenho o total das faltas. Para este tratamento de ambulatório, ele tem aqui 1 dia e meio, está aqui no final. Para a falta de tolerância de ponto, tem 2 dias e meio. Se for aqui para o funcionário número 3, ele tem aqui outras faltas, férias. E relembro que sempre que um funcionário não comparece ao serviço, eu devo lançar nas variáveis do mês a respectiva falta.
A falta é um direito do funcionário. Ok? Também é um dever de quem processa os salários lançar essas faltas, nem que seja para controle da assiduidade. As faltas não quer dizer que descontem no vencimento, descontam se a lei assim o determinar. Mas se eu efetivamente não lançar todas as faltas no programa de vencimentos, se eu quiser ter um controle da assiduidade, eu não consigo ter esse controle da assiduidade. Portanto, o que é que eu tenho que fazer? Tenho que sempre que um funcionário não comparece ao serviço por um motivo qual for, eu tenho que ir às variáveis do mês, lançar a falta e a posteriori consigo tirar um mapa para saber um determinado funcionário que faltas é que fez. Falta férias, falta nojo, tratamento ambulatório, por doença, por aí fora. Ok? Basta definir ali o ano para o qual eu quero consultar, definir aqui o número do funcionário ou do 0 ao 9999 ele imprime para todos e clicar em imprimir. Mais listagens que eu tenho na aplicação. Férias. Bem, então, antes de chegarmos aqui às férias, eu vou voltar à ficha de cadastro do funcionário. Ok? Gestão de ficha de cadastro, ativos. Isto já foi demonstrado no webinar. Falámos do subsídio de férias e de mapa de férias também. Ok? Na ficha de cada funcionário, eu tenho aqui um separador plano de férias. Ok? Plano de férias. Ao clicar em plano de férias, eu posso adicionar aqui todos os períodos de férias que o funcionário quer marcar para um determinado ano. Imagina que ele agora em novembro, ele ficou tão cansado de ouvir o Pedro Pratos neste webinar, que quer tirar a quinta e a sexta-feira, ok? Então, na ficha de cadastro do funcionário, cliquei no novo, disse que queria marcar um período de férias do dia 23 ao dia 24, ele diz logo que são 2 dias, ok? Se eu quiser gravar mais dias, também posso gravar mais dias. Faço o gravar, desejo guardar estas alterações na história. Posso dizer que não, porque não é importante dizer que neste mês foi colocado este período de férias, mas eu lancei este período de férias agora aqui no mês 11, não está aqui do dia 23 ao dia 24 do 11, 2 dias de férias. E é aqui que eu marco os vários períodos de férias para um determinado ano. Também relembro que no separador outros, ele pede aqui quantos dias de férias é que o funcionário tem direito. Portanto, de acordo com a legislação, tenho que saber quantos dias de férias é que o funcionário tem direito e vou colocar aqui o número de dias de férias a cada um tem direito. Okay? Com base nesta informação, relembro ainda, já agora, que aqui nos parâmetros feriados, os feriados têm que estar atualizados. Porque se não estiverem atualizados, quando eu estou a lançar o período de férias, ok? Estes dias que ele aqui dá podem estar incorretos. Porque se naquela semana, por exemplo, que eu estou a agendar um período de férias, houver um feriado, ele não pode contabilizar aquilo como um dia útil. E a aplicação só se sabe se os dias são úteis ou não, consoante o calendário e consoante os feriados que estejam lançados aqui nos parâmetros. Portanto, o que é que eu alerto aqui para o mapa das férias? Todos os anos eu devo vir a parâmetros feriados e atualizar a tabela dos feriados. E até março, os funcionários têm que marcar as férias para que possam ser aprovadas, para que possam ser afixadas. Para marcar, eu vou chegar aqui ao mapa das férias, funcionários, listagens, férias. Ele até permite imprimir primeiro aqui um rascunho. Eu vou dizer se eu quero imprimir por ordem ou por vínculo. Vou dizer que é por vínculo. Vou escolher aqui os vínculos para os quais eu quero imprimir, aqui os aposentados não, o executivo também não vai marcar férias, os avançados também não. Pronto, escolho aqui os vínculos para o qual eu quero imprimir o mapa das férias. Posso imprimir aqui um rascunho. Ao imprimir um rascunho, ele vai imprimir um mapa com os funcionários dos vínculos que eu ali defini, onde tem aqui uns campos em branco onde eu posso definir os períodos de férias. O funcionário vai ter convosco, diz quais são os períodos que quer usar. Eu tenho aqui uma autarquia que, por exemplo, que até utiliza a aplicação de atendimento e tem lá um requerimento onde os funcionários vão lá e fazem o requerimento para marcar as férias, por exemplo. Depois tem que ir à ficha de cadastro do funcionário, marcar os vários períodos de férias, ok? E depois de marcar os vários períodos de férias, o que é que eu faço? Volto aqui ao menu funcionários, listagens, vou imprimir o mapa das férias, mas já não vou imprimir o rascunho, vou imprimir o mapa final, ok? E ao imprimir este mapa, vou ter aqui um mapa todo bonito, onde vou ter aqui os vários períodos de férias que este funcionário marcou, ok? E eu tenho que comparar assim aqui, se este total bate certo com o número de dias de férias a que aquele funcionário tem direito. Tá bem? É este mapa que deve ser assinado pelo responsável e depois é fixado com o mapa de férias, ok? Portanto, tem aqui os períodos, tem aqui graficamente e visualmente quais é que são os meses e os dias em que o funcionário marcou férias. Se eu tiver aqui vários funcionários, vai-me aparecer aqueles todos encadeados. Eu aqui é que só marquei aqui períodos de férias para este funcionário neste ano de 2023. Tá bem? Portanto, tem um mapa das férias aqui na aplicação. Outro mapa, outra listagem.
horas extraordinárias. Eu quero consultar a relação das horas que foram processadas para um funcionário específico ou para todos os funcionários. Digo aqui para que ano que eu quero consultar, qual é o tipo de funcionários, qual o número dos funcionários para o qual eu quero consultar, por defeito eu ponho ali do 1 ao 999 e depois basicamente posso selecionar também ali uma orgânica específica, pronto, e vou aqui mandar imprimir. E ao mandar imprimir tenho o trabalho, o mapa das horas extraordinárias feitas para cada funcionário, para o 7, para o 4, para o 206, para o 209, e onde mostra aqui em cada um dos meses que horas é que foram feitas. A 125, 137,5, 150 aos fins de semana. Tem em cada um dos meses e no final tem o total de horas. Portanto, ele tem aqui tantas horas, uma hora feita, está ali o H1, uma hora, 125%, a 137,5 tem mais uma hora, e aos fins de semana e feriados tem 39 horas feitas. E eu a partir daqui consigo saber o número total de horas que cada funcionário fez ao longo de um ano. Okay? Mais listagens que eu tenho que ir no menu funcionários. Quadro do pessoal. Estão a elaborar o orçamento. Estão. Junto com o orçamento, normalmente tem que levar o quadro do pessoal. É uma imposição legal. O executivo tem que levar o mapa do quadro do pessoal, se quiser, se não quiser fazer alterações, não faz. Se quiser prever novos postos de trabalho, tem que o fazer e tem que o prever aqui esses novos postos de trabalho. Portanto, o que é que a aplicação faz? Mediante as carreiras e categorias que estão nas fichas dos funcionários, ele contabiliza-os e coloca neste mapa. Mas como é que contabiliza? Muito importante aquilo que eu vou mostrar a seguir. Se eu for aqui a parâmetros, à tabela dos vínculos, parâmetros, vínculos, eu tenho que dizer quais são os vínculos. Por exemplo, este contrato a termo certo é para aparecer, é para contabilizar o pessoal deste vínculo no mapa do pessoal do quadro? É. Então, para este vínculo, se eu for editar, ele tem aqui uma opção, pessoal do quadro. Então, ele tem que ter aqui o piquezinho. Se não tiver, ele não vai contabilizar o pessoal deste vínculo para aquele mapa do pessoal do quadro. Okay? Gravar. Ok. Se eu for aqui ao vínculo executivo, ele tem que contabilizar o pessoal do executivo no mapa do pessoal do quadro? Não, para já nem há carreira nem categoria, portanto ele não tem que contabilizar, ok? Se eu for aqui ao pessoal, contrato por tempo indeterminado, também tem que ter aqui o piquezinho, pronto. Então, já vimos que a aplicação para o mapa do pessoal do quadro, ele só vai contabilizar os funcionários cujo vínculo tenha aqui o piquezinho pessoal do quadro. A partir daí, o que é que eu tenho que fazer? Ir aqui ao menu funcionários, listagens, quadro de pessoal. Se eu quiser prever a entrada, por exemplo, de um assistente operacional novo, eu vou pôr aqui que vou abrir um concurso para 5 operacionais. Se for para um assistente técnico, vou pôr aqui 1. E a partir daqui, posso selecionar aqui a opção para imprimir este mapa para orgânica e posso clicar em imprimir. Eu tenho um mapa do pessoal do quadro prontinho e tenho dois mapas. Tenho este mapa onde aparece consoante as atribuições e competências, e estas atribuições e competências são colocadas na ficha do funcionário. Então, ele vai agrupar por atribuições, competências e atividades que estejam na ficha de cadastro. Portanto, para uns quantos funcionários eu não tenho atribuições e competências, eu tenho lá um assistente técnico que tem atribuições e competências, ele vai agrupar para aqueles que tenham aquelas atribuições e competências, são tantos ocupados e tantos a criar. Portanto, mas eu posso definir esta informação, portanto, das atribuições e competências na ficha de cadastro do funcionário, no separador organizacionais, e consoante o número de lugares ocupados, ele vai contabilizá-los aqui e a criar, de acordo com a informação que eu tenha colocado no quadro, ele vai colocar aqui esta informação também. Eu tenho um mapa prontinho para entregar ao executivo, para levar na Assembleia neste momento. Portanto, quem está a fazer ficheiros de Excel, pode fazê-lo caso queira, mas a aplicação tem este mapazinho prontinho para vocês contabilizarem. O que é que tem que fazer? Volto a relembrar. Vir ao menu funcionários, listagens, quadro de pessoal. Okay? Deixa-me só ver se está tudo ok aqui. Está tudo bem. Listagens, funcionários, listagens, quadro do pessoal. E aqui posso dizer qual é o número de postos a criar e depois é só mandar imprimir este mapazinho. Ok? Pronto. Se calhar nem todos sabiam que este mapa existia, mas... Outra listagem, histórico de remunerações. Aqui, no meu entender, sempre que eu quero consultar o que é que já foi processado no passado,
independentemente do funcionário, para não ter que ir à ficha de cadastro do funcionário, o que é que eu devo fazer? Devo ir aqui então ao histórico de remunerações. Aqui no histórico de remunerações eu tenho uma quantidade de mapas que nunca mais acaba. Eu posso ver aqui, por exemplo, para os meus subsídios, clico aqui em subsídios, ele vai tirar um mapa para cada subsídio de todos os vínculos. Se eu não quiser de todos os subsídios, quiser só de um específico, posso vir aqui ao selecionar. Ele abre-me este quadro, onde eu vou poder procurar até, por exemplo, imagino que eu quero só para o executivo saber o que é que foi processado ao longo do ano de compensação para encargos. Eu posso vir aqui ao vínculo executivo, vou selecionar aqui só o abono de compensação para encargos, clico em sair, selecionei só aquele abono. Se eu quiser para o ano inteiro, posso clicar aqui em anual e clico em imprimir. Okay? Histórico de remunerações, ou por acaso aqui não tenho nenhuma informação. Mas se eu for aqui, por exemplo, aqui a vencimento, e ainda por cima quiser ver o vencimento de todos os vínculos, só quero o vencimento, não quero os outros abonos. Posso selecionar aqui o vencimento de todos os vínculos, saio, digo que é para o anual para o ano 2023, clico em imprimir e ele vai imprimir o mapa dos vencimentos, ok? No mês de agosto, setembro, para aquele funcionário de 30 a 31, ok? Tem aqui mais páginas do mapa, para cada um dos funcionários ele vai-me imprimir o que é que foi processado do abono de vencimento. Se eu não puser o piquezinho anual, ele aí vai-me imprimir só para o mês que eu estou a consultar. Imagina que eu quero saber para o mês 10 o que é que foi processado de vencimento de cada um dos funcionários. Posso mais uma vez vir ali a selecionar só o vencimento de todos os vínculos e posso clicar aqui no imprimir. E aqui ele vai imprimir de todos os funcionários o que é que foi processado de vencimento naquele mês, no mês de outubro de 2023. Eu tenho uma quantidade enorme de mapas que eu posso imprimir neste histórico de remunerações. Vou relembrar. Eu posso imprimir para todos os abonos, para todos os contos, para todas as falsas, para todas as horas extras. Posso selecionar só um específico e de cada um dos vínculos, ou só de um vínculo, de todos os vínculos, ou só de um vínculo. Ok? Consoante a consulta que eu aqui faço, posso imprimir. Posso imprimir o anual ou de um mês específico. Tenho aqui também o agrupar por funcionários. Ok? Se eu selecionar aqui os vencimentos ou os subsídios todos, puser agrupar por funcionário, ao mandar imprimir, e vou pôr aqui o anual também, ele vai imprimir todos os abonos pagos por funcionário para o ano 2023. Ele pode demorar aqui um pouco a imprimir, mas eu tenho aqui para o funcionário número 2, para abono para falhas em cada um dos meses, para subsídio de Natal em cada um dos meses, subsídio de férias, subsídio de refeição, vencimento, por aí fora. Quando acabar, começo para o funcionário número 3, porque eu disse para agrupar por funcionário, o que é que foi processado em cada um dos meses. Okay? Isto é uma informação que até dá para imprimir também. Por exemplo, imaginem que é um funcionário que pede mobilidade para outra entidade. Eu quero saber para aquele funcionário, número 3 específico, o que é que foi processado ao longo do ano 2022, e 2023, e 2024. Eu posso imprimir este mapa para cada ano. Agrupo por funcionário e posso mandar imprimir. Também tenho ali o resumo, já vou-lhes mostrar o resumo. Isto vocês não perdem nada. O máximo perdem um bocadinho de tempo a visualizar os mapas e a procurar aqui os mapas, a testar aqui a aplicação. Ok? Portanto, eu tenho aqui um resumo deste funcionário número 3, onde aparece da abono para falhos o que é que foi processado ao longo deste ano, com incêndio de descontos, subsídio de Natal, subsídio de férias, subsídio de refeição, vencimento. Ok? Se eu for fazer o resumo, vou lá mandar imprimir, é nem mesmo só para este funcionário, mas aqui já me aparece para o ano 2022 o que é que foi pago de cada um dos abonos, não me aparece por mês. Parece-me um resumo de todos os abonos que foram processados com o valor total. Abonos, descontos, ok? E tenho este resumo. Portanto, isto dá muito jeito para muita informação que eu queira consultar e se calhar a partir deste histórico de remunerações eu vou poder consultar quase tudo o que eu queira para imprimir, para acompanhar o histórico ou para consultar o que é que foi processado no passado de um funcionário ou de todos os funcionários, ok? Consoante aqui o que selecionem. Se eu quiser ver dos descontos, por exemplo, de CGA, ok? Vou aqui clicar em todos, vou lá despicar aqui os descontos e fazer só aqui que o da CGA, Caixa Geral de Apresentações mês. Despico os outros todos, clico em sair, mando imprimir e ele vai imprimir só o da CGA, da ADSE. Por acaso ele ainda tem ali opções selecionadas nos outros vínculos. Ok, mas consoante a consulta que eu faça, ele permite-me consultar, ele tem que eu agrupar aqui o resumo. Ok, vou lá mandar imprimir agora aqui novamente aqui, só desconto CGA mês, imprimir. Eu consigo consultar para o ano 2022 o que é que foi descontado de CGA de todos os funcionários. É.
Este histórico de remunerações vai-me permitir tirar quase toda a informação que eu quero. Vou voltar aqui para a apresentação para eu não me perder aqui naquilo que eu tinha para lhes dizer. Portanto, antiguidade já vimos, tenho o mapa das antiguidades onde ele vai contemplar qual é que é o histórico em anos, meses e dias de cada um dos funcionários. Ok? Depois tenho o mapa das faltas, consoante as faltas tenham sido processadas, posso tirar um mapa para controlar a assiduidade dos funcionários. Não esquecer de lançar todas as faltas durante todos os processamentos, mesmo as férias, faltas de nojo, faltas de assistência à família, uma consulta no médico que vá, mapa das férias, portanto, posso tirar um rascunho previamente e depois posso imprimir um mapa das férias. Não esquecer que estas férias têm que ser lançadas no plano de férias da ficha de cadastro do funcionário. Portanto, vá à ficha de cadastro do funcionário, ao separador plano de férias e lance todos os períodos de férias do funcionário. Posso tirar um mapa de horas extraordinárias, ok? Para consultar que horas é que foram feitas. À medida que elas são processadas, defino ali para quem é que eu quero consultar, qual ou quais os funcionários que eu quero imprimir e consigo saber quantas horas é que foram feitas por tipo. 125, 137,5 e aos fins de semana 150%. Quadro do pessoal que eu preciso neste momento, ok? Tem o número de postos ocupados de acordo com o que está na ficha de cadastro, ele vai ler quais é que são as carreiras e categorias existentes na autarquia por atribuição e competência, vai contabilizá-los, vai colocar aqui. Se eu quiser criar postos, sou eu que vou colocar esta informação manualmente aqui nesta coluna e depois clico em imprimir, ok? Não esquecer de rever os vínculos e pôr o pixinho naqueles que são para aparecer neste mapa de quadro do pessoal, está bem? Do pessoal do quadro. Portanto, neste primeiro mapa, estas atribuições e competências são de acordo com o que esteja na ficha de cadastro. Se não tiver lá atribuições, competências e atividades, vai aparecer só aqui, agrupar aqui, não vai aparecer aqui nada nesta linha, nesta coluna das atribuições, competências e atividades. Depois, histórico de remunerações. E aqui eu tenho muita coisa. Portanto, mais uma vez, eu seleciono aquilo que eu quero imprimir. Se eu clicar aqui no piquezinho na coluna do imprimir para subsídios, ele vai tirar um mapa para cada subsídio. Se eu clicar em horas extras, vai tirar um mapa para cada tipo de horas. Se eu clicar em descontos, vai tirar um mapa para cada tipo de descontos. Se eu quiser selecionar só um específico, clico em selecionar e aí vou selecionar só o abono, ou desconto, ou a falta específica. Se for um abono, por vínculo também, ou para todos os vínculos. Tenho aqui neste quadrozinho aqui em baixo. Se eu quiser para o ano inteiro, em vez de definir aqui o ano e o mês, clico ali em anual e aí depois ele vai tirar o mapa para o ano todo. Posso selecionar os tipos de funcionários, o ano e o mês, para qual que quero imprimir, caso não seja anual, escolher o limite de funcionários para qual que quero imprimir, tenho ali a opção agrupar funcionário e resumo também, e posso imprimir toda esta informação relativamente ao histórico de cadastro. Volto a mencionar que se eu tiver um mês em aberto, o mês que está em aberto e para o qual eu estou a imprimir os recibos não está em histórico. Esses dados não aparecem nestas listagens. Só depois de fechar um mês é que eu passo os dados para o histórico da ficha de cadastro do funcionário e só depois é que aparece nesta informação. Está bem? Por exemplo, se eu tiver a imprimir o histórico do funcionário do ano 2023 para comparar com as declarações de IRS, eu tenho que ter o mês de dezembro fechado. Porque se eu não tiver o mês de dezembro fechado, os dados do processamento do mês de dezembro não estão em histórico. Na prática, depois vou tirar mapas onde a informação está incorreta e que não vai bater certo com a declaração de IRS de vida, está bem? Portanto, para tirar o histórico da ficha de cadastro, para comparar com as declarações de IRS, eu tenho que ter o mês de dezembro fechado. Pronto. Portanto, depois tenho aqui mapas mensais, de abonos e descontos, okay? Mapas anuais, onde agrupa aqui por funcionário para cada um dos meses. Tenho aqui o mensal agrupado por funcionário, onde aparece para aquele funcionário tudo o que foi processado, abono a abono, desconto a desconto, por aí fora. Tenho o mapa anual agrupado por funcionário, onde aparece aqui dos vários meses. Okay? Isto é o resumo depois. Okay? Tenho aqui o resumo e o resumo aparece só para todos os funcionários, ou para aquele funcionário que eu defina naquele limite, o que é que foi processado em termos de valores totais, de abonos e descontos. Tenho muitas listagens aqui nesta opção do mapa do histórico de remunerações. Se calhar este histórico de remunerações é dos mapas mais incompreendidos ou que a maioria das pessoas não tem conhecimento e conseguem ler toda a informação de tudo o que foi processado. Se for para tirar os recibos, posso ir ao separador histórico, se for para consultar o que foi processado, é vir esta listagem do histórico de remunerações. Depois, no menu listagens, tenho um menu descontos, ADSE, e onde ele permite ver para cada funcionário qual é que é o número da ADSE e qual é que é a data de validade.
ok? Esta informação serve para pedir a informação aos funcionários para atualizar o número de cartão da ADSE caso ele esteja caducado. Depois também tenho nas listagens o registro de horas extras. Este mapa do registro de horas extras é exatamente, ou são exatamente os mesmos mapas que eu tenho quando estou a lançar horas extras no processamento. Eu vou aqui para a aplicação. Portanto, se eu for aqui ao menu funcionários, listagens, portanto, já vimos a história de remunerações, descontos ADSE, é só chegar aqui definido para que ano e mandar imprimir, ok? E tenho aqui todos os meus funcionários com a data de validade. Se for aqui ao menu funcionários de listagens, então, tenho aqui o registro de horas extras de trabalho extraordinário. Este menu que aqui tenho é o mesmo que eu tenho quando estou a lançar trabalho extraordinário nas variáveis do mês. Portanto, quando eu estou no menu vencimentos, calcular vencimentos, variáveis do mês, e vou aqui para um funcionário qualquer lançar horas extras. Depois de as lançar, eu tenho aqui um botão ver reportes, ok? E tenho estes mapas todos. Imprimir relação de horas extras por mês barra funcionário, imprimir relação de horas extras por dia, imprimir relação anual de horas feitas no ano civil, imprimir um resumo anual de horas. Tenho estes mapas todos aqui. Se eu não quiser vir aqui ao processamento, eu posso ir ali ao menu funcionários, listagens, trabalho, registro de horas extras de trabalho extraordinário, mandar imprimir, e ele vai imprimir todos estes mapas, ok? Estes mapas, muitos deles são importantes, porque eu, para poder fazer trabalho extraordinário, eu careço de autorização. Portanto, eu, quando faço horas extras num determinado dia, quando acabo o dia, devia imprimir, por exemplo, esta relação diária para que seja rubricado. Este primeiro mapa que eu estou aqui a ver é o mapa mensal deste funcionário, onde vai aparecer aqui todos os dias em que ele fez trabalho extraordinário. Ok? Tem aqui os vários meses. Depois tem este mapa diário, onde reparar que ele tem aqui o visto do trabalhador. Se ele fez, ele tem que rubricar este mapa, e este mapa deve ir depois para o responsável para autorizar este trabalho extraordinário. Mapas diários. Depois tem aqui o resumo anual das horas feitas, e tem aqui vários mapas relativos a horas extras. Se eu não quiser ir ao processamento dos vencimentos, portanto, ao menu vencimentos, calcular vencimentos, variáveis do mês, eu posso imprimir estes mapas a qualquer momento a partir daqui do menu funcionários, listagens, registro de horas de trabalho extraordinário. Depois, nesta altura do ano, eu vou elaborar o orçamento também. Então, muitas das vezes eu quero saber qual é que é o valor do vencimento de base de todos os meus funcionários para calcular aquilo que eu vou orçamentar. Até posso exportar para Excel e acrescentar a taxa de inflação prevista. Se eu for aqui ao menu listagens, funcionários, vencimento de base, okay? Posso filtrar de qualquer orgânica, só de uma categoria, só de por exemplo, quero só do pessoal do quadro. Posso selecionar aqui contrato por tempo indeterminado e mando imprimir só para o pessoal contratado por tempo indeterminado. E aqui vou ter então, vou aumentar aqui para 150%, 150%, ok? E vou ter aqui o número de contribuintes dos funcionários, o nome dos funcionários, o vínculo, categoria orgânica e o vencimento de base. Se eu quiser exportar, tenho sempre aqui a opção em qualquer mapa para exportar a partir deste botãozinho para RTF, que é aberto pelo Word, tal como aqui os docs. O XLS é aberto por Excel, portanto, se eu exportar aqui para XLS ou XLSX e clicar aqui em OK, ele vai-me exportar isto para Excel e depois a partir de Excel eu consigo trabalhar à vontade neste mapa. Mas se eu quiser saber qual é que é o valor dos meus rendimentos, dos meus vencimentos básicos que eu tenho nos funcionários da Junta ou da autarquia, ou da entidade onde seja processados os vencimentos, eu posso recorrer a este mapa de vencimento base, ok? Mais listagens. Menu funcionários, listagens, dias de descanso compensatório. Ok. Então, todos nós deveríamos saber que, mediante o trabalho extraordinário que seja efetuado, especialmente nos dias de descanso obrigatório, que por regra é ao domingo, se um funcionário cumprir trabalho extraordinário em dia de descanso compensatório, ele vai ter direito a dias de descanso compensatórios. Peço desculpa, eu disse mal há pouco. Se um funcionário cumprir trabalho extraordinário em dias de descanso obrigatórios, que por defeito são aos domingos, ele vai ter direito a um dia de descanso compensatório. Se eu quiser saber que dias é que ele tem direito a tirar, à medida que eu for lançando as variáveis do mês de trabalho extraordinário aos domingos, a aplicação na ficha de cadastro do funcionário ele até coloca essa informação. Não sei se já perceberam, mas na ficha de um funcionário no separador ano, ele tem aqui um campo descanso compensatório. Este funcionário, número 2, tem direito a um dia de descanso compensatório. Se eu for para outro funcionário qualquer,
30 dias, por aí fora. Isto aqui também é uma base de dados de teste, ok? Teoricamente, ele tinha que os gozar até 3 dias após fazer aquele trabalho extraordinário, é o que diz a lei. Depois há outros mecanismos também, há várias linhas, vários artigos, podem consultar o vosso departamento jurídico, mas por defeito, quando um funcionário faz trabalho extraordinário a um dia de descanso obrigatório, que é o domingo, ele tem direito a um dia de descanso compensatório. Portanto, a aplicação acumula neste separador ano, e se eu quiser tirar uma listagem para saber quantos dias de descanso compensatório que os vários funcionários têm, vou ao menu Funcionários, Listagens, Dia de descanso compensatório. Deseja imprimir versão detalhada do mapa? Sim ou não? Eu vou dizer primeiro que sim, dia detalhado. Porquê? Porque aqui vai mostrar quais foram os dias em que foram feitos aquele trabalho extraordinário que deu origem a dias de descanso compensatório. Ok? Portanto, se eu for ver aqui para o funcionário número 10, não tem direito a dias, funcionário número 2 tem direito a um dia. Ele não tem aqui no histórico, porque isto já foi algo que foi colocado em histórico manualmente lá no separador ano da ficha de cadastro. Mas se ele tiver aqui horas extraordinárias feitas, ele vai dizer em que dias é que foram feitas as horas extras que deram origem àquele dia de descanso compensatório. E aqui vai dizer a quantos acumulados é que tem. Ok? Por fim, estamos aqui a acabar aqui estas listagens. E no funcionários, listagens, mapa de remunerações anuais. Este sim é um mapa que se há relativamente pouco tempo, que há uns 2 anos, mais ou menos. Se eu for aqui para o ano 2023 ou para o ano 2022, ou para o ano que eu aqui defino, e mandar imprimir um mapa anual de remunerações para o funcionário, por exemplo, número 2, só para o número 2, e clicar aqui no ver antes, vai-me tirar aqui uma relação de tudo o que foi processado durante o ano 2023 para este funcionário número 2. Ainda tem aqui os vários abonos, em cada um dos meses, janeiro, fevereiro, março, abril, por aí fora, e depois no final tem o valor total. Descontos, a mesma coisa, o total recebido pelo trabalhador, que é o líquido, não é? Ok? Tem que os encargos da entidade com a CGA, por exemplo, e eu consigo ter aqui uma relação para saber tudo o que foi pago ao funcionário e líquido, em que os abonos, descontos e líquido, tenho aqui uma relação também dos encargos da entidade e com base, e até tem aqui uma percentagem do peso que cada um dos abonos teve no valor total do que foi recebido ou oferido pelo funcionário, em termos de descontos a mesma coisa. Portanto, o que é que eu posso fazer com isto? Posso, com base neste separador total, ok, comparar com as declarações de IRS para aferir se há valores incorretos. Eu tenho que saber é que o vencimento está sujeito a IRS, subsídio de refeição não, subsídio de férias e Natal está, o abono para falhas, teoricamente, há de haver aqui um abono para falhas que está sujeito a IRS, outro que não é? Tenho 2 abonos. Somando os totais dos abonos que estão sujeitos a IRS, comparo com o que está na declaração de IRS. E aí eu consigo comparar. Posso imprimir este mapa para cada funcionário e tenho aqui uma relação de tudo o que foi processado para cada funcionário. Portanto, quando o funcionário pede mobilidade, está numa outra entidade qualquer e quer verificar efetivamente ou quer levar um histórico de tudo o que foi processado, há várias opções. Portanto, e aqui eu posso mencionar, tenho este mapa anual de remunerações, tenho aqui um histórico de remunerações, tenho a partir da ficha de cadastro também, dos ativos ou dos inativos no separador histórico, posso mandar imprimir esse mesmo histórico, ok? Portanto, eu na semana passada mencionei, portanto, que vocês iam ter que consultar o histórico da ficha de cadastro para ver qual é que era a antiguidade dos funcionários. Posso, por exemplo, imprimir aqui este mapa das antiguidades, listagens, antiguidades, para ver quem é que está há mais de 18 anos, para ver quem é que vai progredir, ok? Convém que leiam bem o decreto-lei para ver qual é que é a interpretação que têm relativamente à progressão, se basta ter os 18 anos ou se tem que ter os 18 anos mais os 6 pontos acumulados. Há interpretações distintas, já ouvi várias versões também, portanto, que é recorrer do departamento jurídico ou pedir um parecer à DGAL ou à ANAF de qual é que é o tipo de implementação, como é que vai ser feita a implementação para a progressão destes funcionários que tenham 18 anos de antiguidade, a gente é para ser implementado em janeiro de 2024, portanto, mas com base nestas listagens que eu estive aqui a mostrar, portanto, eu tive aqui a partir muita pedra e a pormenorizar muitas funcionalidades que muitas das vezes quando damos formação da aplicação, não damos por uma questão de tempo e porque a prioridade na altura é começar a trabalhar com a aplicação. Portanto,
Vamos voltar aqui para a apresentação. Listagens, registro de horas extraordinárias. Portanto, já vimos que são as listagens que eu tenho a partir do processamento das horas extras. Do vencimento de base, eu consigo saber então qual é que é o valor do vencimento de base do abono, que tem o código 1 na tabela dos abonos, qual é que é o valor pago daquele abono a cada um dos funcionários. Posso filtrar por carreira, por órgão, por vínculo. Ok? Depois tenho os dias de descanso compensatórios, mediante o trabalho extraordinário que seja feito aos domingos, ele vai acumular dias de descanso compensatório a partir deste mapa. Eu há bocado mostrei o mapa detalhado, faltou-me imprimir o outro mapa. Vamos lá mostrar aqui o outro mapa. Listagens, dia de descanso compensatório, detalhado não. O detalhado não mostra só os dias de descanso a que cada funcionário tem direito, independentemente dos dias de trabalho extraordinário tenham sido efetuados que deram origem àqueles dias de descanso compensatório. Okay? Tem aqui duas listagens. Por fim, o mapa de remunerações anuais. Aqui é um resumo de tudo o que foi processado a cada funcionário para um determinado ano. Okay? Questões. Bem, hoje foi sempre a falar e a dar aqui muita informação, muita. Basicamente teve a ver com listagens. São outputs que podem fazê-lo normalmente a qualquer altura. Basta chegar a câmera no funcionar as listagens e o máximo que acontece é se clicarem no imprimir, gastam umas folhas de papel, mas eu realço aqui especialmente aqui o histórico de remunerações. Tem aqui vários tipos de consultas que podem fazer, consoante aquilo que vocês querem. Querem ir aqui tirar uma listagem anual de todos os descontos. Clique aqui anual, descontos, manda imprimir, não ponha aqui o limite de funcionários, ele vai tirar um resumo anual para a DSE, o que é que foi feito ao longo dos meses para o funcionário número 2, número 3, número 4, por aí fora. Para outros descontos, CGAs, IRS, vou tê-los aqui também, ok? E está para o stall. Se eu quiser selecionar de um desconto específico, o que eu vou ter que fazer? Vou ter que ir previamente aqui ao selecionar, escolho aqui os serviços sociais, por exemplo, clico em sair, ponho anual na mesma, clico em imprimir. Pronto. Se for para um ano específico, a mesma coisa. Se for para um mês específico, posso definir aqui não o anual, mas o mês específico. Tenho o agrupar por funcionário e o resumo. Este histórico de remunerações serve para quase tudo o que queiram consultar em termos de história. Está bem? Eu vou interromper aqui a partilha